cresci, não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh, yes. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença Oh, Xandarabadarabalada. Oh, presença gloriosa. É tudo que eu preciso. É o meu maior valor. Atrai o meu coração. atrai o meu coração, Atrai atrai o meu coração. tudo que eu mais quero. Tudo que eu quero. Atrai. Atrai o meu coração, Ei. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, posso te tocar, Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Continue convidando pessoas enquanto eu falo. Tem muito pouca gente na live. Me ajudem. Mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O espírito da ansiedade. Deixa eu colocar o tema de novo na tela. E eu vou te ensinar como lidar com esse mal, esse espírito maligno que está assolando a humanidade.
Espera aí que não foi. Deixa eu tentar de novo. Agora foi. Espírito de ansiedade. Tudo bem, gente? Tem alguém aqui que sofre de ansiedade? Pode falar, não tem problema não. Eu não tenho problema de falar dos males que me assolam, né? Eu sofro de transtorno de humor, bipolaridade, depressão, ansiedade. Tá aí. Eu vivo com isso tranquilamente. Deus me ensinou a viver com isso e vencer a cada dia. Faz parte da vida que a gente vive, né? A cura vem um dia? Vem, tranquilo, virá. Não devemos nos culpar e nem nos cobrar. O nome disso é religiosidade. Mas hoje eu quero falar sobre ansiedade, porque a ansiedade é um mal que está pegando muita gente. Muita gente. Tem muita gente sofrendo. Eu já sofri muito de ansiedade. Hoje, graças a Deus, dentre mortos e feridos, de ansiedade eu não sofro. Meus problemas talvez sejam outros piores na área de saúde, mas de ansiedade eu não sofro. Graças a Deus por isso, mas eu já sofri. E eu vou mostrar para vocês aqui. Você também precisa entender que a ansiedade, existe a ansiedade e existe o transtorno de ansiedade. Existe uma ansiedade natural, gente. Como a irmã botou aí um pouquinho. De repente a tua ansiedade é uma natural. Seu papai está vindo te visitar depois de muitos anos. Você fala, não vejo a hora. Que meu pai não chega, eu estou nervosa aqui, estou ansiosa já. Que coisa. É uma ansiedade natural. A gente tem que controlar ela também. Mas é uma ansiedade natural. Eu estou falando de algo muito pior, de algo que chega a ser, pela ótica bíblica, maligno, demoníaco. Então vão convidando, gente. Convida aí, me dá essa forcinha, por favor. O pessoal está chegando, daqui a pouco começa a chover gente aí. Eu vou ler um versículo, se for necessário eu leio de novo, daqui a pouco. Mas tem um versículo famosão, todo mundo aqui conhece. Famosão, que diz assim, sede sóbrios, 1 Pedro, 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, rugindo, buscando alguém que possa tragar. Entendi. Estou dando um exemplo. Então, esse texto famoso dizendo que a gente tem que ser sóbrio e vigilante, porque há um demônio ao nosso derredor. O que é o derredor? É o redor do redor. É o redor do redor. Por exemplo, essa garrafa está aqui, esse controle está ao redor. Ao redor. E ao derredor está a caneta, ao derredor. Então, o anjo está ao redor daqueles que o temem e o livram. Mas o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Por mais que tenha um anjo ao teu redor, a Bíblia diz que vai haver um demônio ao teu derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele não pode te tocar, mas ele quer te tocar. Ele está esperando uma brecha para te tocar. Ele está esperando esse anjo sair, ou você sair da presença do anjo. A gente conhece esse texto. O que você nunca percebeu é o contexto do texto. Contexto do texto. Qual é o contexto do texto? É o versículo anterior. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como leão, rugindo, buscando quem possa tragar. Olha só, mudou tudo. Tua teologia mudou hoje. Tua teologia mudou. O texto aqui é sobre ansiedade.
O apóstolo Pedro está dizendo aqui o seguinte: cuidado com a ansiedade. Lance sobre Deus a ansiedade, porque tem um demônio rodando ao redor de você por causa disso. Cuidado com esse negócio de ansiedade, porque tem um demônio rodando ao vosso derredor por causa disso, buscando te tragar. E aí ele termina dizendo, procurando alguém para devorar, resistir firmes na fé, que é o antídoto, né? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, mudei todo o contexto do versículo. Ansiedade. Engraçado que o filtro do Instagram saiu sem querer, ó, do nada. Que ele tinha um filtro que fica embaçado lá atrás. Né? Ficou bonito, mas achei engraçado que saiu sem querer. Eu sou toque-toque, amigo. Eu sou toque-toque. Ansiedade é uma questão espiritual, mas também é emocional. Ansiedade é um assunto que está ligado a um demônio. Está escrito aí, eu mostrei para vocês. Para quem chegar atrasado vai perder esse versículo, mas a ansiedade existe. E a ansiedade, gente, não é uma frescura. A ansiedade não é uma fraqueza, não é uma loucura. O que é a ansiedade? Ela é um grito de socorro do teu corpo. Por isso que ela vai se manifestar no teu corpo físico e na tua alma. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Nós precisamos entender que existe uma coisa chamada transtorno de ansiedade. O texto, filha, 1 Pedro 5, de 7 a 9. Existe uma coisa chamada transtorno de ansiedade. Né? O que é isso? É uma... Como é que eu vou te explicar isso? É um transtorno que faz você ter medo, dúvida, excesso de expectativa diante das coisas do dia a dia. Por exemplo, você está atrasado para o trabalho, o trânsito parou. Normal, você está atrasado para o trabalho, o trânsito parou. Isso acontece com todo mundo, gente. Chama-se engarrafamento. Isso acontece com todo mundo. Só que você está lá no ônibus, ou você está no carro, ou você está no Uber, o teu coração começa a acelerar. Você começa a transpirar. E aí você começa a imaginar, hoje eu vou perder o emprego. Hoje eu vou perder o emprego. Hoje o meu patrão vai me humilhar na frente de todo mundo. Eu odeio ser humilhado. Eu nunca cheguei atrasado. Isso é ansiedade. Faz um mal, você não tem ideia. Tem uma piada antiga. Eu vou tentar traduzir ela para não ficar muito pesada. Que ela era meio pesada antigamente. O cara, ele bateu, o carro dele quebrou, furou o pneu numa estrada deserta de noite, quase 1 da manhã, uma estrada deserta, nem iluminação tinha na estrada. Ele furou o pneu, rasgou o pneu. E ele foi procurar um macaco para trocar o pneu, não tinha macaco no carro, estava sem macaco. Ele olhou lá longe, lá na frente, lá quase 2 km, 3 km à frente, e ele viu uma lâmpadazinha acesa de uma casinha, de um casebre. E ele foi andando na direção daquele casebre na expectativa de conseguir um macaco. Às vezes o morador lá tinha um carro, podia emprestar um macaco. Enquanto ele ia, ele foi conversando com a própria mente. E ele dizia para ele mesmo assim: e se não tiver um macaco? Eu vou andar isso tudo à toa. Não, deve ter. Todo mundo tem carro. Não, mas se ele tiver um macaco e não quiser me emprestar, eu vou andar isso tudo à toa. E foi andando. Não. Vai emprestar. Tem que ser otimista. Continuou andando. Daqui a pouco ele pensa assim: e se ele for um lugar de bandido, de sequestro? Eu vou chegar ali de repente, meu Deus,
Não, por que seria? E ele foi continuando, criando todo tipo de especulação na cabeça dele. Até que ele chegou, uma hora depois ele chegou na porta daquela casinha e bateu a palma. E um senhorzinho com uma boa aparência, um senhorzinho velhinho, simpático, segurando uma xícara de chá, abre a porta e com um sorriso angelical olha para ele e diz assim: oi, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele olhou para o homem, ele olhou para o senhor e falou assim: você quer saber? Você pega esse teu macaco e você vai... Não quero saber de macaco nenhum, não. Ele se encheu de tanta ansiedade, que ele não conseguiu aproveitar e desfrutar do que aquele momento tinha para ele. E é esse poder que esse demônio, esse espírito maligno chamado ansiedade faz. Ele te trava, ele te paralisa, ele te cega, ele te confunde. E você não vai viver com isso, você não consegue viver com isso. Ninguém ganha dinheiro com ansiedade. Ninguém consegue o amor da vida com ansiedade. Tem uma música, eu estou lembrando dela aqui, eu gosto muito dessa música, chamada Timidez, do Biquíni Cavadão. E ele diz assim, toda vez, ele é apaixonado por uma moça. Agora olha a situação do rapaz. Ele diz, toda vez que eu te olho, eu crio um romance, só de olhar. Te persigo, eu mudo em todos os instantes, eu falo pouco porque eu não sou de dar indireta, me arrependo do que digo em frases incertas. Se eu tento ser direto, o medo me ataca sem poder nada fazer. Sei que eu tento me vencer, acabar com a mudez. Quando tento, tudo esqueço, não tenho vez, me conformo, fui errado, momento talvez, nada esconde essa minha timidez. Aí ele grita, eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você por toda hora do dia, mas na verdade nada esconde a minha timidez. Ele não consegue falar com a garota. A música toda. Ele começa apaixonado e tímido, ele termina apaixonado e tímido, mas não consegue a mulher dos sonhos dele porque ele está sempre ansioso. Um homem ansioso consegue qualquer coisa. Um homem ansioso consegue qualquer... Aliás, desculpa, não corta isso não. Um homem sem ansiedade consegue qualquer coisa. Eu às vezes fico andando na rua e eu vejo homens feios com mulheres bonitas. E eu fico pensando assim, esse cara, meu amigo, esse cara, a autoestima dele deve ser top. Ele chegou lá, falou o que tinha que falar, levou. E a mesma coisa ao contrário. Às vezes eu vejo mulheres feias, nada contra ser feia. Nada contra ser feia, mas às vezes eu vejo a mulher com um homem que está no outro... Né? Por quê? Porque ela não se deixou mover por sentimentos tóxicos. Cuidado com os sentimentos tóxicos. E um dos principais dele, nós vamos trabalhar sobre isso hoje aqui, é essa questão da ansiedade. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo, eu vou dar 3 exemplos de uma ansiedade normal, faz parte do dia a dia, é ruim, mas é normal. E eu vou falar 3 exemplos de transtorno de ansiedade, que é a parte que é maligna. Então, normal, é uma ansiedade que tem uma causa clara e passageira. Você sabe que é uma coisa que está acontecendo, vai passar, está tudo bem. Ela vai te ajudar. Muitas vezes ela te ajuda a tomar uma atitude, a te proteger. Ela desaparece quando o problema passa. O problema passou, ela desapareceu. São características de uma ansiedade normal. Agora, uma ansiedade de transtorno, ela é uma ansiedade que surge do nada. Quantos aqui, eu vou falar porque eu já tive muito isso, começou a sentir aquela dor no peito, um aperto no peito, você fala assim, meu Deus, eu só posso estar sentindo, eu devo estar tendo um infarto, não é possível. Eu fui parar em médico eu já fui parar em médico, minha mulher também. Aí quando o médico perguntava, o que você está sentindo? É isso, ele falava assim,
vai fazer isso aqui. Não tem nada a ver com um cardiologista, não. É ansiedade. Mas ela surge do nada. Ela dá um aperto no peito. E ela permanece. Você fica um mês com aquele troço. Você fica um mês, você fica uma semana com aquele negócio. Às vezes não sai nunca. Tem várias características que eu vou mostrar aqui. Ela vai paralisando você, vai te desgastando, vai impedindo você de viver. Mas não é depressão. Hoje nós estamos falando de ansiedade. Mas dói aqui. Ó. Eu lembro que essa mesa que eu estou aqui é baixa. Eu queria fazer para vocês como é que é. Mas eu encostava o peito aqui na altura do coração na mesa para trabalhar. E eu ficava encostado assim, para a mesa empurrar meu peito para trás. Só assim aliviava. Numa época que eu estava com problema financeiro. Eu não conseguia vender, não conseguia fazer dinheiro. As contas juntando. Eu lembro quando chegava a época, faltando 5 dias para o final do mês. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Entende? Então tem vários tipos de ansiedade. Alguma delas, talvez você que está assistindo aqui pode se identificar. E olha, o que eu estou falando aqui tem muita base em conhecimento científico, tá? Então é para você ouvir e aprender e de repente procurar uma ajuda. Primeiro, ansiedade antecipatória. O que é ansiedade antecipatória? Quando você começa a se preocupar com o que vai acontecer. Tipo assim, vou dar um exemplo. Esse apagão. Estão falando muito do apagão. Vai ficar 30 dias sem luz. Aí começa. Pessoal que fica vendo muita televisão tem disso, gente. Eu não vejo jornal. Jornal da Globo, Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. Tanta coisa ruim. Gera ansiedade, né? Você fica vendo política, notícia política. Aquilo vai gerando em você crises. Ou então uma coisa que tem a ver com a tua vida mesmo. Você está devendo dinheiro. Eu lembro que na época que eu devia dinheiro, a minha mulher achava que a polícia... Eu estava devendo uns aluguéis. Eu estava igual o Seu Madruga, devendo uns bons aluguéis. A minha mulher achava que a polícia ia parar na porta da minha casa e me algemar e algemar ela também. Só que a minha mulher estava terminando a faculdade de Direito, ela conhece a lei, isso não existe. Não existe, isso não existe. Porque não é criminal. Não pode. Na pior das hipóteses, um oficial de justiça ia na minha casa e levar um documento dizendo que eu ia ter que me apresentar diante do juiz. Na pior das hipóteses. Mas ela sofria, coitada, e eu sofri também. Então essa é uma ansiedade antecipatória. Quando você olha para o abstrato. Por que é o abstrato? Porque não aconteceu, como é que você sabe o que vai acontecer? Você tem certeza que vai acontecer uma coisa que não vai acontecer. Mas você se agarra naquilo e aquilo te consome. Tá? Segunda, ansiedade social. É aquela ansiedade quando você começa a ter medo da exposição. Alguma situação que você tem medo do julgamento das pessoas. Você tem medo de ser rejeitado. Já tive muito disso também. Medo de rejeição. Hoje não, estou nem aí. Não devo nada para ninguém. É Jesus que paga minhas contas. Mas quando você tem muito medo de se expor, você tem medo do que a vizinhança fala. A gente tem que ter cuidado, né, gente? Porque o nosso bom testemunho atrai a glória de Deus para a nossa vida e atrai propriedades. Mas não seja isso por medo, por opressão, por medo de rejeição em ambientes sociais, porque isso gera essa ansiedade. Existe também a ansiedade por desempenho, que é a ansiedade por você ter medo constante de falhar, de errar.
Vou te dar um exemplo, assim, os exemplos clássicos. Uma prova que você vai fazer, uma palestra que você vai dar, e você, antes de dar aquela palestra, você tem uma crise de ansiedade. Antes de você fazer aquela prova, você tem uma crise de ansiedade. Você passa mal, sente dor. Eu vou dar, já vou dar as evidências físicas e emocionais. Vocês estão entendendo, sim ou não? A ansiedade financeira, eu acabei de falar aqui, é quando você começa a ter crises de ansiedade por causa das suas inseguranças acerca de dinheiro. Isso é muito normal com todos nós, né, gente? Quase todos nós temos um dia do mês que temos um pouquinho de crise de ansiedade por causa de dinheiro, né? Poucos não. A situação financeira é tão opressora que quase todos nós temos um momento em que somos atribulados literalmente com a ansiedade por causa de dinheiro. Ansiedade com saúde. A ansiedade com saúde é chamada de hipocondria. Quando a pessoa vê exageradamente os problemas de saúde, né? Então começa a sentir uma dorzinha aqui, será que é câncer? Isso é uma ansiedade. Isso é uma ansiedade perigosa, porque pode materializar, né? Por exemplo, eu que vou fazer daqui a uns dias, vou fazer 50 anos, eu não posso deixar esse tipo de pensamento ficar na minha cabeça não, porque a idade já ajuda, né? Eu tenho que começar a dizer, não, glória a Deus, é só gases, é gases. Vou profetizar para menos? Não vou profetizar para mais não, porque a hipocondria, o nome já diz hipo, né? A gente pega uma situação e declara que é algo pior na nossa fé. A ansiedade é uma espécie de fé. A ansiedade é uma maneira de eu dizer, eu creio que vai acontecer o pior. Isso é fé. Entende? Vou pular algumas aqui para não ficar longa a aula. Ansiedade profissional, que é você ter constantes crises de ansiedade pela insegurança com o seu trabalho, com a sua carreira, com a escolha que você fez de carreira. Acontece. Às vezes, no começo da carreira da minha mulher é advogada, no começo da carreira ela sofreu. O advogado no começo de carreira sofre muito. Até entender quem é, até definir sua identidade, até definir sua cartela de clientes, né? Ansiedade, deixa eu ver, digital, essa aqui, qual é? Ansiedade digital. Sensação de sufocamento com excesso de informações das redes sociais. Essa aqui é da hora, desses anos agora. O pessoal fica o tempo todo na rede social e isso acaba gerando ansiedade. Tem uma legal aqui também, ó. Ansiedade por controle. Sofrimento quando as coisas saem do planejado. Isso aqui eu sofro. As coisas para mim, porque o bipolar tem esse problema. As coisas têm que estar tudo certinho no lugar. Se a minha mulher está na faculdade nesse momento, se ela chegar em casa falando assim, amor, tem um lugar legal para a gente ir, vamos embora. Até eu conseguir botar a cabeça, né? Por quê? Porque é uma ansiedade que é gerada quando as coisas ficam fora da sua capacidade de controlar. Muito parecido com a ansiedade por decisões. Quando a pessoa entra em ansiedade porque ela precisa tomar uma decisão. E isso gera uma ansiedade terrível, gente. Tem gente que toma decisão com muita facilidade, mas tem gente que, por causa da decisão, entra em ansiedade. Aí, vamos falar dos sinais. Sinais físicos de ansiedade. Olha que coisa interessante. O corpo físico revela a ansiedade. Por isso que muitas vezes a gente vai para o médico pensando que é uma questão de cardiologista, que é uma questão... Tem gente que vai para o ortopedista.
Para o cardiologista. Porque olha só, coração acelerado, muito comum, eu já tive muito. Você fica... Será que é taquicardia? Teve uma vez que eu falei, eu acho que eu vou morrer. Foi num evento, no Sedentos do apóstolo Jefferson Neto. Eu nem falei com ele estava pregando. Eu tive uma crise começou a acelerar meu coração. Eu falei, vou morrer aqui, no encontro dos Sedentos. Depois eu tive que sentar, que é uma coisa que o psicólogo vai te ensinar a fazer. Procurei na minha mente qual foi o gatilho que gerou essa ansiedade. Aí eu falei, foi isso aqui. Aí eu conversei comigo mesmo, falei, calma, Ricardo, não é bem assim não. Não é bem assim. Aí eu reconstruí o pensamento, o gatilho se desconstruiu e eu melhorei. Mas foi terrível. Coração acelerado, falta de ar, tem gente que... Acontece. Crise de ansiedade da falta de ar. Às vezes dá duas coisas, dá uma, dá três. Tensão muscular, fica tudo endurecido, também pode acontecer. Suor. A pessoa começa a transpirar como tivesse saído da academia. Começa nas mãos, geralmente, ou no pescoço. Depende da pessoa, nas partes íntimas. Mas dá muito suor. Dor no estômago. Não estou dizendo que toda vez que essas coisas acontecem é ansiedade. Mas eu quero que vocês, muitas vezes, vão sentir essas coisas. Parem para observar, será que eu estou tendo uma crise de ansiedade? Gente, hoje é quarta-feira. Quarta-feira vai ser sempre o dia do cuidado com a alma, com as emoções. Segunda vai ser merecimento, terça vai ser excelência, quarta vai ser cuidado com as emoções, quinta vai ser códigos de prosperidade judaica e sexta vão ser princípios sobrenaturais. Vai ser assim, todo dia 21 horas. E a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele vai ter também evidências, sintomas emocionais, não apenas físicos. E esses são mais fáceis de perceber que é a ansiedade. Então, por exemplo, um medo excessivo. O que é um medo excessivo, gente? Medo excessivo. O medo comum. O medo comum. Tá cheio de bandido andando aqui no condomínio de noite. Eu estou vendo eles andando com um pedaço de pau na mão e olhando em que casa pode entrar. Vai gerar medo comum. Agora, medo excessivo. Não tem ninguém andando na rua e eu fico, ai meu Deus, será que tem alguém passando ali? Isso está estranho hoje. Começa essa situação de paranoia. Então, a ansiedade, ela vai trabalhar numa linha de medo que, na maioria das vezes, você não vai ter uma base. Pensamentos catastróficos. Você começa a se basear em ideias absurdas. Pensamentos catastróficos. Eu já tive situações assim, minha esposa já teve isso no passado, né? Já vi outras pessoas, já tive discípulos que eu tive de cuidar. Nessa área eu acho que eu nunca tive muito problema, mas é aquela questão da paranoia, de você ter uma imaginação fértil mesmo. A minha mãe, minha esposa, esses dias estava aí. Ai, Ricardo, se você morrer, Aí ela foi falar com a psicóloga dela. Aí a psicóloga dela falou, e se você morrer primeiro? Aí ela calou a boca. A morte está aí para todos, gente. Se eu morrer, dá teu jeito. Casa com outro mais bonito, não sei se vai encontrar. Não é fácil, não é um desafio fácil, mas pelo menos mais rico ela encontra com facilidade. Casa, seja feliz, vive a vida, começa de novo, entendeu? Faz aquelas coisas que a mulher solteira faz, corta o cabelo curtinho, bota um sapato escarpão alto e vai atrás da nova vida. Tá tudo bem. Eu não tenho cerimônia pós-morte não, gente.
Hoje a gente estava batendo papo com uma visita aqui em casa. Como é que vai ser meu velório? Ela dizendo o que ela quer no velório dela. Sei que lá, tal. Eu falei assim, no meu eu não quero nada não, nem vai. Porque eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá, gente. Ah, mas homenagem ao corpo, ó, me homenageei agora. O corpo está aqui. A gente tem que viver, né? Fica poetizando o caos. Não se escandaliza não, gente. Eu só sou inteligente. Outro sintoma de ansiedade, insônia. A pessoa tem dificuldade para dormir, por quê? Porque ela está com a cabeça a 1000 por hora. Noite em claro. Já aconteceu comigo também, muitas vezes. A pessoa dorme e parece que está tudo aceso. Parece que tem uma lâmpada acesa no teto. Hoje, infelizmente, o meu médico, por causa da bipolaridade, ele me dá um remédio que eu acabo dormindo rápido. Eu não não quero. Mas eu preciso obedecer os momentos que Deus tem para a minha vida. Meu sonho é largar esses remédios todos. O religioso chega para mim e fala assim, larga hoje em nome de Jesus. Outro dia eu larguei. Eu fiquei doidão, gente. Né? Mas a promessa bíblica é, em paz eu me deito e logo eu pegarei no sono, porque tu, o Senhor, me faz repousar em segurança. Então a ansiedade, ela quer quebrar essa promessa. Deus quer que você deite e durma. Agora, para dormir bem, tem regras. Tem regras. Chama higiene do sono. Você precisa ir mais cedo para a cama. Entendeu? Tem que subir 9 horas da noite. As lâmpadas do quarto não podem ser brancas, tem que ser amarelinhas, luz baixa. Assim que você quiser dormir, tem que apagar tudo. Se possível, botar blackout. O quarto tem que ficar preto. Isso é higiene do sono. Porque senão seu cérebro entende que você não quer dormir. Tira celular, tira a televisão, tira celular. Celular bota lá no outro cômodo. Ah, mas o celular pode ficar aqui no chão carregando. Ele está lançando vibrações. Impede teu sono. São pequenos detalhes. Aí você vai dormir. Aí você vai dormir bem. Aí no dia seguinte você vai acordar muito bem. Se você me provar que tem algo bom que acontece no celular quando você deita na cama, só fica lá no Reels. Né? A irmã está dizendo, 9 horas eu estou na sua live, apóstolo. Pois é, nós todos estamos sacrificando isso aqui pelo reino, né? Porque é o horário que dá audiência. Mas quando acaba a live aqui, é tempo de eu escovar um dente, tomar um banho, escovar um dente. Às vezes eu como uma coisinha rápida, que o ideal é comer antes, e vou dormir. Só espero minha esposa chegar na faculdade 10h15, 10h20, vou dormir. Né? Essa sensação de que algo ruim vai acontecer. Não tem motivo nenhum você fazer, não sei porquê, mas tem algo para acontecer. Isso é ansiedade. Esse aperto no peito. Então, se você se identificou com alguma dessas características, você precisa de ajuda. Porque você pode estar vivendo uma situação muito pior do que parece. Você está recebendo um aviso do seu corpo, você está recebendo um aviso do seu cérebro. Sabe de onde vem esse aviso? Numa parte do seu corpo chamada amígdala, por incrível que pareça. É a amígdala que vai falar para o seu cérebro e para o seu corpo assim, tem algo errado acontecendo, só que a amígdala se engana. A amígdala é especialista em se confundir. E ela fica o tempo todo dizendo assim, tem algo errado acontecendo, se prepare, cuidado, se prepare, se proteja, se prepare. E aí o teu cérebro e o teu corpo começam a criar sinais. Isso gera ansiedade. Então como eu vou lidar com isso? Eu preciso, em primeiro lugar, já vamos acabar, gente. Eu preciso, em primeiro lugar, identificar quais são os gatilhos que fazem a amígdala entender que está tendo algum problema. É uma pessoa?
Eu entro em ansiedade perto de algumas pessoas. É uma situação específica que ativa gatilhos em mim? São pensamentos, certos tipos de pensamentos que quando eu penso neles eu fico ansioso? É fácil descobrir. É só na hora que você fica ansioso, volta um pouquinho. E lembra, o que eu estava pensando ainda há pouco? Anota, pronto. Já começa por aí, eu preciso descobrir quais são os gatilhos que me levam à ansiedade. Aí eu vou conversar com 2 profissionais. O primeiro profissional que eu tenho que conversar, tem que conversar com o profissional? Não conversa não, fica com a tua vida paralisada aí, toda arrebentada aí, porque é o que vai acontecer. A ansiedade faz isso. Procura um primeiro profissional, chama-se psicólogo. Marca uma terapiazinha, vai no plano de saúde, se não tiver plano de saúde, vai no SUS, se não tiver SUS, vai particular. Eu gosto de particular porque é um atendimento bem melhor, claro. Faz amizade com o psicólogo e pede ajuda, dá teu jeito. Né? Conversa com o psicólogo, diz, eu estou tendo problemas de ansiedade, eu preciso de ajuda. O que o psicólogo vai fazer contigo? Ele vai bater papo e ele vai te ensinar a identificar sozinho esses padrões, esses gatilhos. Ele vai te ensinar a desenvolver técnicas de regulação, de respiração. Ele vai ajudar você a desenvolver crenças corretas acerca do que está acontecendo. É simples. A questão da minha dívida de aluguel. A minha crença mudou. Ao invés de eu pensar, eu vou ser preso porque eu estou devendo aluguel, eu descobri que o cara que estava me cobrando ilegalmente, errado. Eu ainda botei um processo contra ele e ganhei. E eu estava em cativeiro na minha cabeça. Então, o psicólogo ele vai batendo papo e vai te ajustando, você fica todo espertão, Cada sessão, menos ansiedade. E se for um caso patológico, o que é um caso patológico? Algo que nem na conversa vai dar certo, ele vai falar para você conversar com o psiquiatra. É raro isso na questão de ansiedade. Mas pode acontecer. O que acontece quando você conversa com um psiquiatra? O psiquiatra vai conversar bastante com você, vai definir se tem um remedinho para te ajudar você a dormir, na questão da insônia. Tem gente que tem insônia crônica, gente, não dorme por causa da ansiedade. Para estabilizar o seu humor, para estabilizar a ansiedade. Eu tomava um remédio, eu não tomo mais, mas eu tomava um remédio chamado alprazolam, que ele me mantinha calmo, tranquilo. Então, essas coisas fazem parte da vida de um ser humano. E nós que somos cristãos, precisamos aceitar que isso é uma realidade. Né? Você ficar dizendo assim, crente não fica ansioso, aleluia, e está nadando na bosta. Nadando na bosta. Só isso que está. A crente não fica ansioso, na baçúbia, glória a Deus, isso é do diabo. E está todo ruim por dentro. Não, gente. Tem que cuidar da alma. Cura interior nem sempre é oração. Nem sempre cura interior é você ir num retiro de final de semana, ficar ouvindo um versículo bíblico e dizendo que está curado. Não. Aí você volta para casa, estou curado. Estou curado da depressão. Não está. Pode estar. Mas pode não estar também. Estou curado da ansiedade. Não está. Pode até estar, mas pode não estar também. Vai estar igual o menino Miguel, prometendo coisas que, às vezes, Deus quer usar o médico para fazer. De jeito nenhum, gente, eu vou desmerecer o trabalho espiritual. Eu sou um homem de Deus. Mas eu entendo que Deus vai usar ferramentas. E eu entendo
que coisas como a ansiedade estão enraizadas em modos de pensar que precisam ser confrontados. Se isso for feito no retiro, legal. Assim como a depressão que eu venci, teoricamente, porque a depressão bipolar é incurável pela ótica do homem. Mas assim como eu venci, teoricamente, a depressão, quando eu liberei o perdão. Eu estava com muita dificuldade de perdoar uma situação. Eu fiquei 3 anos caído no chão. Quando o dia que eu acordei, falei, quer saber? Eu vou me ferrar todo, mas vou perdoar. Porque para mim perdoar era me ferrar todo. Perdoei. Acabou. Aquele sintoma acabou. Nunca mais eu deitei naquele cantinho da sala. Nunca mais. Ainda sinto algumas batalhas? Sinto. Essa semana está uma semana esquisitona para mim. De segunda, hoje é quarta, né? De domingo para cá tá esquisito. Vim para cá. Ontem eu fiz uma live que de meia hora foi o máximo que eu consegui entregar para vocês. Guerra. Então, a minha paixão pelo ministério, a minha unção, o meu conteúdo, eles estão sempre inabaláveis. Mas a minha batalha interna é minha. E você tem a sua. Talvez não seja intensa como a minha. Ou talvez seja pior. Por isso nós estamos aqui juntos, nessa hora. Nós estamos aqui juntos para dizer, somos poderosos porque acreditamos na nossa humanidade. Eu lembro de um tempo, gente, nos anos 2000, nos anos 2000, que a moda era dizer, eu tenho a unção do leão, eu tenho a unção da águia, eu tenho a unção do novilho. Eu fui dessa geração. Mas hoje eu não quero nenhuma delas. Eu quero a unção do homem. Porque Deus não me fez leão, nem águia, nem novilho. Deus me fez homem. A Bíblia diz que Elias era um homem segundo as mesmas paixões do que nós. Paixão é coisa da alma. Elias entrou em depressão. Entende? Olha só, alguém dizendo aqui, ó, a minha é pior, apóstolo. Então, se eu puder ajudar de alguma maneira, me chame depois no WhatsApp. Eu tento ajudar. A ajuda que uma pessoa numa situação nossa dá, ela precisa ser sempre muito controlada, né? Porque se a pessoa do outro lado exige mais do que nós estamos capazes de dar, isso se torna perigoso. Mas eu sempre dou o meu máximo, porque eu quero vocês bem. Eu estou atendendo várias pessoas com mentoria de excelência, de merecimento. Estou vendo resultados já na casa da pessoa, na vida da pessoa, no casamento, nas finanças. É isso que eu quero, nas emoções. É isso que eu quero. Né? Alguém falou para mim assim, apóstolo, o senhor parou de falar de batalha espiritual? Não é que eu parei de falar de batalha espiritual. É que eu entendi que a batalha espiritual está em outro lugar agora. O diabo não está preocupado em ficar sendo chamado de pombagira, preto velho, não. O diabo está sendo chamado de pobre, de miserável, de vergonhoso, de endividado, de sem merecimento, né, de quebrado. Então, meu papel é libertar as pessoas disso, gerando uma mentalidade de merecimento em Jesus, em Cristo. Uma mentalidade de excelência. Eu quero que você possa dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não apenas tudo posso, mas tudo eu vou conquistar. Porque falar tudo posso é muito mole, gente. A igreja fala tudo posso a vida inteira e não pode nada. Você vai olhar, está lá todo arrebentado, dizendo tudo posso. Eu quero que você diga tudo posso e prove. Fala assim, ó, aqui, ó, tudo posso. Aí, ó, falei que eu tudo posso, tudo posso. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estou feliz de fazer essa live. Foi um bate-papo legal.
Daqui a pouco ela vai para o YouTube. Amanhã, gente, amanhã quinta-feira, amanhã nós vamos falar sobre princípios judaicos para prosperar. Essa é demais, gente. Toda quinta-feira vai ser esse assunto. O judeu, ele sabe coisa, você não tem ideia. Se você roubar o dinheiro do judeu todinho, pega o dinheiro do judeu todinho, pega o judeu quebrado e joga no meio do deserto, ele enriquece. Porque o cofre dele está aqui, ó. Aqui e aqui. Ninguém tira. Chama-se sabedoria judaica. E tem muito conteúdo. Eu já li muito sobre isso. Já preparei muito sobre isso. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Crie expectativa no teu coração. E, gente, tudo que eu estou ensinando aqui, viva um pouquinho. Vai lá no meu Reels, vê aqueles videozinhos que eu estou fazendo com o bonezinho na cabeça. Viva um pouquinho. Vai no carrossel do post. Viva um pouquinho daquilo. Assiste essas lives aqui. Viva um pouquinho. Se você não está no grupo nosso, escreve aí agora, grupo. Só escreve, você vai cair no grupo. Se você não está no grupo, escreve grupo. Vai aparecer lá no seu direct o link, você vai entrar no grupo. Para receber material, para receber link. Quer ganhar um e-book meu de graça, 0800? Vai lá nos posts meu, lá embaixo, lá nos posts. Escreve, eu mereço. Vai aparecer lá no seu direct também um e-book. Poxa, tanta coisa boa de graça para vocês. Se não quiser explodir, se não quiser voar, aí é contigo. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.